Paz do Senhor Jesus. Vamos meditar aqui na santa e poderosa palavra de Deus, amém? Meus amados, eu estava meditando outro dia, sozinho, pensando nas palavras poderosas do Senhor Jesus. E tem uma situação que Cristo, depois que ele ressuscitou dentre os mortos, aleluia, ele apareceu para alguns e muitos não conheceram, mesmo que andaram com ele. E eu me perguntava, Senhor, por que alguns não conheceram o Senhor? Eu perguntava a ele com pensamento. Mesmo que alguns sabiam, alguns apóstolos, mas de alguma forma muitos não o reconheciam que era o Senhor Jesus. E eu fiquei umas 2 semanas pensando nisso e assisti um culto. Um pastor, aqui no YouTube mesmo. E ele falou dessa situação. Olha, tem um mistério aí, eles estavam pregando um outro versículo, e ele falou essa parte que o Senhor Jesus tinha algum mistério lá que ele aparecia, para alguns irmãos e muitos não conheceram. Tem algum mistério nessa situação, ele falou. Aí eu lembrei, eu perguntei ao Senhor, porque tu apareceste após a ressurreição para alguns, até alguns apóstolos, e muitos não reconheceram. E depois de uns 3, 4 meses, veio a revelação, veio a palavra na minha mente. É por isso. E, na verdade, o Senhor Jesus quer que nós guardamos Ele no coração, a palavra dele no coração. Ele parecia para alguns, muitos não reconheceram, porque o Senhor Jesus não queria que eles guardassem a imagem de Cristo. Porque a imagem de Cristo nós sabemos como diz no livro de Apocalipse, o Senhor Jesus apareceu para João, da forma dele, o olho de fogo, cabelos brancos, e ele não queria que nós e os apóstolos gravassem a imagem dele, sim, mas a palavra dele nos nossos corações. Vamos meditar aqui na Escritura, em João 20, do 11 ao 17, diz assim: Jesus apareceu a Maria Madalena depois da crucificação, Vamos lá. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, baixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentado donde jazera, o corpo de Jesus. Uma à cabeceira e o outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? E ela disse: Por que levaram o meu Senhor? E não sei onde puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Olha só, ela viu
mas não sabia que era Jesus. O Senhor Jesus não permitiu que ela conhecesse. Continuando, disse Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortaleiro, o hortelão, né, o jardineiro, outra versão diz, e disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Dessa forma, agora ele permitiu que ela o conhecesse. E ela voltou-se, né? Depois que ele disse: Maria. Aí ela voltou-se e disse: Rabone, que quer dizer mestre. E disse Jesus: não me detenhas, não me toque, né? Porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai para os seus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e o vosso Pai, meu Deus, é o nosso Deus. Amém? Olha só que outra coisa interessante aqui, meus amados. Antes do Senhor Jesus subir para o Pai, depois que ressuscitou, né, ele diz aqui, ele veio encontrar com Maria. Vamos dizer que ele atrasou a agenda dele para se encontrar com Maria. Agora veja bem, ela emocionadamente, chorando, buscando ao Senhor, mas esqueceu de que ele já havia dito, né, que isso iria acontecer. Estava nas Escrituras, né? E o Senhor Jesus, de primeira, não permitiu que ela o conhecesse. Ele veio de outra forma. Tanto é que a palavra diz que ela achou que era o jardineiro, né? E o que é que o Senhor Jesus quer? Que a gente lembre da palavra, guarde nos nossos corações e nossas mentes a palavra que é o próprio Senhor Jesus. Vamos meditar agora aqui em Lucas 24, do 1 ao 13. Lucas 24, do 1 ao 13. A ressurreição ainda aqui, a ressurreição, né? Lucas 24, de 1 a 3. Vamos lá. E no primeiro dia, se manda muito de madrugada, foram elas, olha só, ao sepulcro, levantando as especiarias que tinham preparado, né, para limpar o corpo do Senhor Jesus, perfumar, e achando a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aleluia. E aconteceu que, estando elas perplexas, e esse a respeito, eis que pararam junto a elas 2 varões, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e baixou o rosto para o chão, e eles lhe disseram: por que buscai um vivente entre os mortos? Eita glória! Os anjos perguntaram a ela, meus amados: por que buscaste um vivente dentre os mortos? Aleluia! Olha que palavra tremenda, forte. Jesus
ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. Aleluia. E nós que estamos em Cristo Jesus temos vida. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele morreu por nós, cravou nossos pecados no madeiro, na cruz, para nos dar vida. Ele foi ao inferno e o Pai o buscou. Por quê? Porque o Senhor Jesus era um justo, não tinha pecado nenhum sobre ele. Ele só foi lá espojar nossos pecados. E pagou as nossas dívidas. Amém, meus amados? Porque buscai um justo dentre os mortos. Amados, para nós termos vida, temos que estar em Cristo Jesus. E João 15 diz lá que ele é a videira verdadeira e nós somos ramos. A videira tem vida e os ramos, nós representamos os ramos secos. Nós não temos vida. Por quê? Porque através do pecado de Adão, nós herdamos a herança de Adão, né? E em Cristo Jesus, se nós somos enxertados em Cristo, nós temos vida, aleluia, vida eterna. Quando um jardineiro, né, poda, vamos dizer assim, uma videira, corta o tronco, né? Ele corta aquela videira ao meio, pega um pau seco, né? Não sei se vocês já viram isso. Um pau seco sem vida nenhuma, enxerta naquela videira, amarra e ali, através da videira verdadeira, vai gerar muito fruto naquele galho seco, vai dar vida. É isso que acontece quando estamos em Cristo Jesus. O Senhor Jesus nos dá vida, mas para nós termos vida, temos que permanecer nele, na palavra dele, né? E guardar a palavra dele na mente, em nossas mentes e nos corações. Aleluia. Deus, meus amados, vamos continuar aqui. Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Lembrai-vos como vos falou. Olha só, ele vinha falando. Quando estava antes da crucificação, ele vinha alertando os apóstolos, né? E estando ainda na Galileia, né? Ele estava na Galileia falando para eles que isso ia acontecer, como está nas Escrituras. E dizendo, convém que o Filho do Homem, olha só, seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, olha aí. E ao terceiro dia ressuscite, aleluia. E lembrando-se das suas palavras, e voltou do sepulcro, anunciando todas essas coisas, olha aí, aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Amém, meus amados. Olha só que tremendo. Meus amados, tem vários outros discípulos que o Senhor Jesus apareceu para muitos não reconheceram, né? Também, olha só, continuando aqui, os 2 discípulos no caminho de Emaús, olha só, 13, do 13 ao 27, vamos lá. E eis que no mesmo dia
ia dois deles, os discípulos de Cristo, para uma aldeia que distava de Jerusalém, distante, né? Assentando no estádio cujo nome era Emaús, o caminho de Emaús. E ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido, né? Que aconteceu com o Senhor Jesus, crucificação. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros. E o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, olha só. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecesse. Olha só que tremendo. E ele lhe disse, o Senhor Jesus disse a eles: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, e disse: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E eles lhe perguntou: quais? O Senhor Jesus perguntou, né? E eles disseram aos que diziam a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os vossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Eles achavam que o Senhor Jesus ia governar da forma que ele apareceu, né? E ia libertar Israel daquela mão de ferro de Roma, né? Mas o Senhor Jesus nos libertou do pecado e da morte eterna. Vamos lá, aquele que confessa o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e vive e crê na palavra dele, e guarda os seus mandamentos, esse é que ama o Pai, porque o Senhor Jesus representa a palavra de Deus. Aleluia. Por isso que estamos meditando aqui, né? Essa revelação tremenda, que ele não queria que as pessoas lembrassem daquela imagem de Cristo, mas sim das palavras do Pai, que ele representa a palavra. Ele quer que nós guardamos a palavra no coração e na mente. Amém, meus amados? E como os príncipes dos sacerdotes e os nossos príncipes e os entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, olha só, né? Mas agora, com tudo isso, e já hoje, ao terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, de verdade que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo. Voltaram dizendo que também tinham
visto uma visão de anjos e disseram que ele vive. Aleluia! E alguns dos que estavam conosco ficaram ao sepulcro e acharam-se assim, como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse, o Senhor Jesus disse a eles, né? Vamos lá. Honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Olha só. Porque porventura não convinha que o Cristo padecestes estas coisas e entrasse na sua glória. Aleluia. Olha só. Ele já alertou eles aqui. Olha, vocês são duros de entender. E os profetas antigos já haviam dito isso. E o Senhor ia passar por isso, né? Ia resplandecer na sua glória. Aleluia. Aquele que está em Cristo Jesus, acabamos de falar aqui, temos vida, porque Ele veio nos dar vida eterna. Nós estávamos e merecemos a condenação eterna, mas o Pai enviou o Filho para nos dar vida. Amém? E estamos no processo de buscar ao alvo, como Paulo diz. Eu obiro para o alvo. Amém? Qual é o alvo? Jesus. Porque aquele que a palavra de Deus diz, o reino do céu é conquistado à força. Certo? E ele diz, aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia. Então, meus amados, vamos continuar na palavra, vamos guardar a palavra do Senhor no coração, vamos continuar aqui. E achando, pois, e começando, pois, Moisés e por todos os profetas explicava-lhes o que dele se achava entre todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e eles fez como que iam para longe. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, né? E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu-lhe e deu. Abriu-lhe-se então os olhos, olha só. Ele partiu e abriu os olhos deles, e o reconheceram, e ele desapareceu. Olha só. Ele deu o quê? O pão. Quem é o pão? O pão da vida, o Senhor Jesus. Aleluia. E disseram um para os outros, porventura não ardia em nós, porventura não ardia em nós o nosso coração, olha só, quando pelo caminho nos falava, olha só, e quando nos abriram as Escrituras, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 12 e os que estavam com eles, os quais
diziam: ressuscitou, aleluia. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão, aleluia. Olha só, meus amados, olha só que tremendo, né? Muitos estavam, você vê que esses dois estavam na esperança que o Senhor Jesus libertasse Israel da mão dos romanos. Mas o Senhor Jesus, além de libertar eles, nos libertou aquele que crê nele também. Aquele que crê no Senhor Jesus está liberto do pecado. E viver na palavra, guardar a palavra no coração e na mente. Olha só, tem outro versículo, né, que o Senhor Jesus apareceu para os 12, né? Não estou recordado qual é o versículo, mas vocês, creio que vocês lembram. Ele apareceu para os 12 e Tomé não estava nele, no meio dos 12. E logo após, o Senhor Jesus saiu e os discípulos falaram para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé disse: olha, eu não vou crer se eu não ver a mão dele, as duas furadas e o lado. Os apóstolos ficaram assim, um olhando para o outro. E depois de alguns dias, os apóstolos estavam reunidos, né? E Tomé também estava no meio. E Jesus apareceu no meio deles. Mas nesse caso, o Senhor Jesus permitiu que todos conhecessem, inclusive Tomé. Quando ele apareceu, Tomé viu e falou: meu Deus, meu Senhor! Aí Jesus: você creu porque viu, Tomé? Felizes são aqueles que não viram e creram. Quem são eles? Nós. Todos aqueles que não viram a palavra, né? Mas nós cremos. Felizes, nós somos felizes que cremos no Senhor Jesus, na videira verdadeira, na vida eterna. Aleluia. E Tomé não creu, viu a palavra, conviveu, viu as obras, viu os milagres e maravilhas. E também não creu, não guardou a palavra no coração. Nesse caso, o Senhor Jesus permitiu que ele o conhecesse quando ele apareceu, né? E ele disse: creia, creia, né? O incrédulo. Tomé. Tremenda palavra, meu irmão. Guarde a palavra do Senhor Jesus no coração. Guarde na mente. Amém. Ele é vida eterna. Vamos focar no alvo, que é Ele, a palavra do Senhor Jesus. Guarde no coração, guarde na mente. Lembrei aqui antes, né? Quando os anjos perguntou a Maria: por que procurais um vivo dentre os mortos? Olha só. Aí você pode falar: sim, mas eles estavam no cemitério, estavam todos mortos. Sim, mas tem muitos vivos carnalmente que estão mortos. Mortos espiritualmente, né? Está vivo, andando para lá e para cá, mas não está enxertado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus. Estão mortos. Portanto, meus amados, você que está ouvindo esse vídeo, esse áudio, para você estar vivo, você tem que estar em Cristo Jesus. Você também que não aceitou a Cristo, a oportunidade agora, aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Vamos orar aqui, eu vou orar por você. Busca uma igreja evangélica aqui. Se você aceitar Jesus nesse momento,
e vai ouvir aquela que prega o evangelho de sinceridade. Medite nas escrituras também. Leia a palavra, que esse é o pão da vida. Senhor Jesus, meditai nas escrituras. Meditais no evangelho. E busque o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Pois, meus amados, você, irmão, irmã, que quer aceitar Jesus, confessa aí em casa mesmo. Aceite o Senhor Jesus como seu Salvador. Isso é uma coisa pessoal e íntima. Buscai a videira verdadeira. Buscai a vida eterna, meus amados. Porque o Senhor Jesus diz que esse tempo que nós estamos vivendo agora, os sinais da vinda dele está iminente. Terremotos, vulcões, rumores de guerra. Nós estamos vivendo a tribulação grande. O princípio das dores, né? A tribulação e a grande tribulação vai vir aí, mas a igreja não está aqui. Venha fazer parte do corpo de Cristo. Venha fazer parte da videira verdadeira. Amém? Vamos orar aqui. E aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador, o seu íntimo, confesse. Bote aí nas escrituras também, não é por causa de like, não é por causa de nada disso. É um testemunho vivo. E na sua intimidade, se você não quiser digitar, vá você em Cristo. Senhor, eu aceito Jesus, eu aceito o sacrifício de Cristo como meu Salvador. Eu quero essa vida eterna. Porque eu não quero ir para o inferno, não quero ter a morte eterna. Uma coisa, meus amados, é morrer em Cristo Jesus. Você vai ter a vida eterna, que é a videira verdadeira. E uma coisa é você morrer sem Cristo. A Bíblia diz que a primeira morte é essa carnal, né? A segunda morte é espiritual, a morte eterna. Longe para sempre do Deus vivo. Não vai ter mais chance nenhuma de sair do inferno. Aí você pode perguntar, sim, mas Jesus morreu, foi para o inferno e Deus o tirou porque ele era justo. Não tinha pecado sobre ele. Ele só pagou a dívida, mas era justo. Então, para você ter essa vida eterna, ter esse corpo glorificado em Cristo Jesus, igual a Cristo, você tem que estar nele, está na palavra. Entendeu, meus amados? E focar no alvo que é ele, viver a palavra. Se abster do pecado, né? Que nós, claro, somos pecador, eu sou pecador. Né? Mas eu não vivo na prática. Mas eu peco acidentalmente. Né? Então, quando nós pecamos, a Bíblia diz que nós temos um advogado fiel. Quem é? Jesus. Senhor, tem misericórdia. Eu pensei em algo aqui, está repreendido. Me perdoe. E até do nosso íntimo, que nós pensamos e falamos, nós vamos prestar conta. Então, vamos viver a videira verdadeira. Amém? Vamos orar, vamos encerrar esse vídeo aqui. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estava correria aqui, né, para fazer esse vídeo. O Senhor Jesus está me incomodando. São 5 horas da manhã, né? Iniciei fazendo esse vídeo às 4. Foi o momento que Deus permitiu que eu fizesse. Então vamos orar, meus amados. Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui, Senhor, meditando na Tua palavra santa e poderosa, a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que esse vídeo chegue em qualquer pessoa, Senhor, naqueles que estão sedentes da Tua palavra, mas não sabem, e que a Tua palavra more no coração e na mente deles. Grave a palavra nos corações e na mente deles, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai. E que se esse vídeo seja para a Tua honra e para a Tua glória, e aqueles que aceitaram o Senhor Jesus como seu Salvador, conduza com Teu Espírito Santo, Senhor, e ensina Tuas palavras e revela, Senhor, a glória de Deus na vida deles. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, meus amados. Amém.